E eu acho que todo esse clima, se o Palmeiras fizesse o gol, o clima ia virar. E aí até agora eu ainda não entendi. Eu quero saber se você entendeu. A gente já vai mostrar a sua entrevista com El Flaquito, mas eu quero saber, você entendeu até agora por que ele optou pelo chute e não pelo passe para o senhor Maurício, que passava? Ali podia ser 1-0, né, Isa? Poderia. Olha, o Flaco Lopes é um jogador que cresceu muito de produção nessa temporada. Ele tá muito bem, ele tá jogando de forma regular e ele se encontrou na dupla com o Vitor Roque, mas nos últimos jogos eu tenho sentido, ele é um jogador muito novo ainda, ele tem 24 anos. Eu tenho sentido, não sei se é a sua percepção também, Danilo, mas que ele tá na ânsia de resolver, às vezes, tudo sozinho. Não sei se é um excesso de confiança, não sei se é uma ansiedade mesmo para logo fazer o gol e resolver, mas eu acho que essa decisão dele passa por isso, sabe? Essa decisão de não ter tocado pro Maurício, ele tem feito isso nos últimos jogos, e eu acho que valeria até uma conversa se isso já não aconteceu, né? A gente não tá dentro do vestiário, não acompanha treino, mas o Flaco nos últimos jogos, ele tá querendo resolver sozinho, ele pode ser um pouquinho mais voluntarioso. Eu tenho essa impressão também, viu, Isa? Eu acho que ele tá um pouco querendo resolver um pouco sozinho, realmente. Eu acho que e o pior de tudo é que o tapa foi bonito, e se o gol entrasse, ia ser bonito, né? É que foi a decisão mais egoísta, mas não dá pra dizer que não foi tão mal executado, passou muito perto, né? O próprio Maurício no primeiro tempo também, né, acaba tendo uma oportunidade em que ele chuta e a melhor opção seria tocar, não lembro quem estava do lado livre, mas tinha uma opção livre que se ele tivesse... acho que era o Bruno Rodrigues. Pode ser. Se ele tivesse tocado ali pro Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues estava muito melhor posicionado para finalizar. Então, assim, isso acontece, né? O Flaco, eu acho que realmente ele tá nessa ânsia de querer resolver sozinho, tá numa boa fase, mas, enfim, o Luigi também perdeu chance, né? E são jogos que, assim, não se pode perder. Quando tem a oportunidade, precisa fazer o gol. E digo isso pensando também na final contra o Flamengo, porque é jogo único. Então, se tiver oportunidade, não pode desperdiçar. E assim, também vale lembrar que o Palmeiras não fez nenhuma reclamação formal. Acho que não é por isso só que o Palmeiras perdeu o jogo, né? Perdeu por várias circunstâncias, mas teve um pênalti claro também que não foi dado, né? Em cima do Maurício. Quase não vi alguém falando que não foi pênalti. Acho que é quase um consenso aí de que foi pênalti. E aí poderia mudar a história do jogo caso o pênalti fosse convertido, né? Porque aí entraria naquela história que você falou, Danilo, daquele super clima na Vila Belmiro, o Palmeiras fazer o gol de pênalti talvez mudaria a história do jogo. Mas, enfim, não foi marcado. Um pênalti. A questão pra mim é que o critério não existe, né? Não existe. Então, o pênalti, por exemplo, na mesma área, em cima do Arrascaeta, no Flamengo e São Paulo, ele foi... Eu entendo aquele pênalti ser dado, mas não dá pra dar aquele pênalti e não dar esse em cima do Maurício. Aí a gente olha e fala, mas o que tá acontecendo? Por que aquele foi dado e o outro não? Hoje eu participei do posse mais cedo e o Juca e o Mauro não acharam pênalti, eu e o Arnaldo achamos pênalti. Se eu não me engano, o Trajano não quis opinar. O Trajano tava com raiva de falar de arbitragem, ele não quis opinar. Marcelo... Lá no nosso programa da Placar, todo mundo achou pênalti, inclusive o Sormani, que é santista, diz que foi pênalti. O Alfinete, que participa lá, né, apresenta o programa, que é muito corintiano, também achou pênalti. Então, assim, a maioria das pessoas acharam pênalti.